Leitura do livro Seu Lugar no Time dos Sonhos de Deus, Formando Campeões, do autor Tony Cook. Capítulo 2. Perspectivas bíblicas sobre times e atletas. Para fazer um taco de beisebol ser um campeão, o esforço precisa iniciar com o rebatedor e subir até o dono do time. Brooks Robinson. O primeiro casal da Terra foi concebido para funcionar como uma equipe. Eles deveriam ser uma só carne. Gênesis 2:24. Infelizmente, em vez de serem parceiros colaborativos, Adão e Eva caíram rapidamente em desunião e desordem. Adão não conseguiu liderar, ficando passivo, enquanto Eva era enganada e cedia à tentação. Quando desafiado, Adão rapidamente culpou Eva. Gênesis 3:12. Embora ele também houvesse desobedecido. Apesar de deteriorada pelo pecado e manchada pela queda, a humanidade retém uma capacidade que pode nos inclinar à parceria e a trabalhar com outras pessoas. Os descendentes de Noé abraçaram a ideia do trabalho em equipe. Gênesis 11:1 nos diz que em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Não só as pessoas compartilhavam uma linguagem comum, mas também abraçavam um propósito comum. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chega até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Gênesis 11, do verso 4 ao 7. Deus reconheceu o potencial de uma equipe unificada, mesmo quando essa equipe não estava cumprindo um propósito divino. O fim do versículo 6 diz: Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. E se os cristãos operassem no mesmo tipo de linguagem, como é propósito unificado? Esse foi o motivo de Paulo ter admoestado os coríntios: que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios 1:10. Os criadores de ídolos descritos pelo profeta Isaías são outros exemplos de equipe unificada. Um outro ajudou e ao seu próximo disse: Sê forte. Assim, o artífice anima ao ourives, e o que alisa com o martelo, ao que bate na bigorna, dizendo da soldadura: Está bem feita. Então, com pregos fixa o ídolo para que não oscile. Isaías 41, versos 6 e 7. Esses trabalhos comemoravam as contribuições um dos outros. Quase posso imaginá-los cumprimentando-se enquanto cada um usava suas respectivas habilidades para ajudar a construir um ídolo de primeira linha. Quando me dei conta exatamente do que Isaías estava descrevendo, certa frustração me atingiu e pensei: se os trabalhadores podem ser assim unificados e entusiásticos enquanto constrói ídolos mudos, quanto mais a igreja, o corpo de Cristo, deveria ser unificada e entusiástica em nossa obra para Deus na terra? Lembre-se de que, ainda que o trabalho em equipe tenha sido frequentemente corrompido e utilizado para fins ímpios, ele em si foi originalmente ideia de Deus. O trabalho em equipe vem da própria natureza de Deus, da intrínseca unidade e atuação da Trindade. Portanto, não é incomum ver na Bíblia a descrição de boas equipes em ação. Moisés tinha uma equipe que trabalhava com ele. Os membros incluíam Josué, Arão, os anciãos e os que participaram da construção do tabernáculo.
Davi tinha uma equipe de conselheiros e os valentes de Davi. O time dos sonhos de David começou com um grupo improvável. A Bíblia diz, em 1 Samuel, capítulo 22, verso 2, ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E, no entanto, foi a partir desse grupo de maltrapilhos que surgiram os valentes de Davi. Aqueles cuja força, coragem e compromisso permitiram que o reino de Davi fosse estabelecido e por meio dos quais grandes proezas foram feitas. Jesus tinha uma equipe de discípulos treinados por ele para serem representantes a realizarem sua obra. Embora viesse a se tornar a base da liderança e do ministério da igreja primitiva, eles serviram de maneira muito prática durante o ministério de Jesus, organizando refeições, alojamentos e transporte, pagando impostos, cuidando das suas finanças. Paulo promoveu e demonstrou trabalho em equipe ao longo de todo o seu ministério. Ele trabalhou com Barnabé, Marcos, Silas, Timóteo, Tito e vários outros. Em 2 Coríntios 9:5, a Bíblia se refere a uma equipe avançada enviada por Paulo a Corinto antes de uma das suas visitas àquela cidade. Salomão expressou o valor do trabalho em equipe ao dizer: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só. Pois caindo, não haverá quem levante. Eclesiastes 4, do verso 9 ao 10. Em Juízes, capítulo 18, verso 28, a cidade isolada de Laís foi destruída quando atacada porque ninguém houve quem os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. A Bíblia comunica repetidas vezes que o isolamento não é bom e pode ser completamente perigoso. Qual é o remédio divino? Salmo 68, verso 6 diz: Deus faz que o solitário more em família. Elias foi poderosamente chamado e ungido por Deus, mas tinha uma clara vulnerabilidade em sua vida. Ele era isolado. Ele servia a Deus, mas servia sozinho. Grandes milagres acontecem, mas quando chegou uma intensa pressão e ele precisou de uma comunidade de fé em torno dele, não havia alguém em que ele pudesse buscar forças. Ele não havia construído relacionamentos compromissados nos bons tempos e quando a crise chegou, ele só soube fugir. E fugir sozinho. Elias foi dominado por um medo debilitante e um desespero esmagador. Felizmente, Deus o levou a Eliseu e ele terminou seu ministério com um senso de trabalho em equipe e companheirismo. Em tempos mais modernos, John Alexander se destaca como um ministro que tinha um grande potencial, mas acabou ficando em condição muito inferior. O isolamento contribuiu de maneira importante para que ele tivesse problemas graves. Gordon Lindsay falou do hábito de Dewey de não se aconselhar com outros acerca de assuntos importantes. Lindsay escreveu ainda: finalmente chegou a só confiar em si mesmo e gradualmente assumiu o mesmo complexo de Elias, uma sensação de não haver sobrado na terra outra pessoa, além de si mesmo, que lutasse pela fé verdadeira. Esse foi um erro lamentável, pois o isolou do conselho de outros, uma circunstância muito grave, porque Deus ordenou que, como membros do corpo de Cristo, os ministros devem ser abertos aos conselhos um dos outros. Na igreja primitiva, eles não apenas dependiam de relações. Quando surgiam circunstâncias importantes que exigiam julgamento vital, os apóstolos e os anciãos se reuniam em um corpo e se consultavam, chegando a uma decisão oficial. O Dr. Dewey tomava todas as decisões e não consultava ninguém, salvo em assuntos de pouca importância.
Assim, ele se privou de conselhos valiosos e deixou de dispor das restrições comuns que poderiam tê-lo impedido de tomar uma decisão precipitada. Abordando a questão da reclusão pessoal, Michael Moriarty escreveu: no individualismo evangélico, as pessoas pensam em seu relacionamento pessoal com Deus em isolamento, só Jesus e eu, e forjam seu destino isoladamente de qualquer autoridade da igreja. Embora tenham opiniões relativamente desfavoráveis acerca de histórias de tradição e da igreja, elas se voltam às experiências do próprio ser e se isolam de seus irmãos e irmãs na fé. A verdadeira espiritualidade é pervertida ao tornar-se uma busca por estímulo interno, em vez de crescimento no conhecimento bíblico e aplicação da verdade em comunidade. Cristãos saudáveis não vivem em isolamento. O autor do livro de Hebreus incentiva uma atmosfera de trabalho em equipe entre os cristãos ao escrever: consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus 10, do verso 24 ao 25. Não apenas uma equipe, mas uma equipe determinada. Todo torcedor de esporte sabe que uma coisa é ter um time, outra coisa é ter um time preparado, aprimorado e incansável em sua busca pela vitória. Atletas de sucesso compartilham vários traços comuns, quer estejam competindo em um esporte individual ou de equipe. Alguns desses traços são abordados no Novo Testamento. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles por alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. 1 Coríntios, capítulo 9, do verso 24 ao 27. A frase correr de tal maneira que os alcanceis, no versículo 24, significa tomar ansiosamente, agarrar e apossar-se. Paulo não defendia uma vida cristã passiva, relaxada. Em vez disso, ele a comparava a uma corrida que envolvia disciplina, treinamento, propósito, autocontrole e um prêmio a ser buscado. Na corrida cristã, não estamos competindo uns contra os outros. Não estamos tentando ser melhor que os outros. Em vez disso, estamos competindo contra o próprio potencial e nos esforçando para cumprir com eficácia nossos chamados específicos. Paulo percebeu que os atletas competem por um prêmio temporário e fugaz. Entretanto, o atleta espiritual, o seguidor devotado de Jesus Cristo, está perseguindo uma recompensa que nunca se desvanecerá, a qual Paulo chama de prêmio eterno. Paulo usa um simbolismo atlético novamente em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 5. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Atualmente, os cristãos às vezes não querem ouvir falar em regras, presumindo que é uma expressão de legalismo. Todavia, certamente há princípios que governam o sucesso e o fracasso no tocante a servir a Deus, exatamente como há princípios que governam o resultado do desempenho de uma equipe em um evento esportivo. Como Paulo conclui em sua última epístola, 2 Timóteo, há duas questões destacadas que merecem nossa atenção. Primeiramente, ele descreve a conclusão do seu ministério usando um rico simbolismo atlético. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia,
e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 7 e 8. Em segundo lugar, sabendo que ele logo estaria no céu, Paulo menciona com alguma nostalgia amigos e companheiros de ministério com quem havia trabalhado em vários momentos de sua jornada. 2 Timóteo, capítulo 9 ao 21. Timóteo. Paulo pede a Timóteo, seu filho na fé, para vir até ele. Demas, anteriormente um fiel ajudador, Demas havia abandonado Paulo. Crescente e Tito. Os dois estão distantes em outras missões ministeriais. Lucas, amigo fiel e permanente de Paulo. Marcos. Houve um relacionamento tenso entre eles, mas agora Marcos é proveitoso a Paulo. Tíquico. Paulo havia enviado a Éfeso. Priscila e Áquila. Paulo os chamou de meus cooperadores em Cristo Jesus e disse que eles haviam arriscado a própria vida pela dele. Romanos 16, verso 3. Onesíforo e sua casa. Paulo descreve lindamente o conforto e o encorajamento que esse amigo lhe proporcionou em mais de uma ocasião. 2 Timóteo, capítulo 1, do verso 16 ao 18. Erasto permaneceu em Corinto. Trófimo, anteriormente incapacitado para viajar com Paulo devido a uma enfermidade, estava em Mileto. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e outros. Paulo não era um cavaleiro solitário, nem agia no estilo exército de um homem só. Deve ter sido uma experiência comovente para Paulo recordar e escrever esses nomes. Por alguns, ele sentia uma enorme gratidão, mas provavelmente sentia tristeza pela deserção de Demas e talvez preocupação com a doença de Trófimo. É evidente, porém, que Paulo cultivou e manteve amizades profundas e relações de trabalhos estratégicas. Ele era um jogador de equipe e sempre procurou promover uma abordagem de equipe ao ministério. Paulo se via como um atleta espiritual que seria recompensado por seus esforços. Além disso, ele nos lembrou de que todos nós temos potencial para receber o mesmo tipo de prêmio. Há uma luta que fomos chamados a lutar e uma corrida que fomos chamados a correr. Precisamos do mesmo Deus que capacitou Paulo e precisamos do mesmo tipo de trabalho em equipe que Paulo valorizava. Jesus, o campeão. O autor de Hebreus nos incentiva a nos engajarmos de todo o coração na maratona da fé e a percebermos que Jesus é o grande atleta espiritual cujos passos precisamos seguir. Visto que temos uma multidão tão grande de homens de fé observando-nos da tribuna principal, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. E especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a carreira especial que Deus pôs diante de nós. Mantenha o olhar firme em Jesus, nosso líder e orientador. Hebreus 12, do verso 1 ao 2, na versão A Bíblia Viva. A versão Almeida, revista e atualizada, diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Diversos comentários traduzem a palavra autor como líder, príncipe capitão, autor, pioneiro, desbravador, principal líder, iniciador, originador, fundador, versão Stand em inglês. E fonte. O estudioso do grego Marv R. Vicente amplia a ideia de Jesus como o autor da nossa fé da seguinte maneira: em si mesmo, ele proporcionou desenvolvimento perfeito, o exemplo supremo de fé. Em virtude disso, ele é o líder de todos os cristãos de todos os tempos. Essas diversas visões me fazem avaliar Jesus como o campeão da fé. Muitas são as metáforas aplicadas ao Senhor Jesus. Ele é o bom pastor, ele é a luz do mundo, ele é o pão da vida. Todas são maravilhosas e dignas de um estudo detalhado. Porém, neste livro estamos focando Jesus como o capitão de um time de campeonato. Ele era um membro da gloriosa Trindade antes de o universo ser criado. Agora, além disso, ele é também o capitão de uma nova equipe, o corpo de Cristo.
da qual fazemos parte e que Ele está conduzindo a grandes feitos e realizações. Porém, Jesus não é simplesmente o autor e campeão da nossa fé. Ele também é o aperfeiçoador e consumador da nossa fé. Sabemos que Jesus não está simplesmente empenhado em nos fazer começar, mas está também determinado a nos levar até o fim. O Wesley disse que a palavra consumador provém da palavra grega teleio, que significa realizar completamente, terminar, tornar perfeito ou completo. Jesus nunca desistirá de nós, por isso nunca desistiremos dele. No capítulo anterior, vimos que Jesus orou por nós. Ele queria e ainda deseja hoje que todos nós fôssemos unidos em trabalho de equipe, assim como Ele é e o Pai são um. A partir do próximo capítulo, estudaremos os traços dos times campeões. Focaremos em traços apresentados pelo próprio Jesus e também veremos como essas mesmas características contribuíram para ótimos desempenhos em campeonatos de diversas modalidades atléticas. Paulo usou exemplos próprios do esporte para ilustrar verdades espirituais. Nós também o faremos. O restante do livro focará nas seguintes características dos campeões: compostura, autenticidade, humildade, motivação, persistência, interdependência, obscuridade, nobreza, estratégia, citações dignas de lembrança. Embora eu não goste da tripulação, não afundarei o navio. De fato, em tempo de tempestade, farei o meu melhor para salvá-los. Veja bem, estamos todos nesse barco e precisamos afundar ou nadar juntos. Daniel Defoe. A maneira como um time joga como um todo determina seu sucesso. Você pode ter o maior grupo de estrelas individuais do mundo, mas se elas não jogarem juntas, o clube não valerá um centavo. Babe Ruth. Aliás, não é baby, eu creio que seja babe. Trabalho em equipe é a capacidade de trabalhar em conjunto por uma visão comum, a capacidade de orientar a realização individual em direção aos objetivos organizacionais. É o combustível que permite que pessoas comuns alcancem resultados incomuns. Andrew Carnegie. Nós percebemos que nenhum de nós poderia ser tão bom quanto todos nós jogando junto. Bill Bradley. Se você quiser ir depressa, vá sozinho. Se quer ir longe, vá em equipe. Provérbio africano. Perguntas para reflexão e debate. Releia Isaías 41, versos 6 e 7, na página 40. Como você está se saindo ao incentivar os membros de sua equipe e comemorar suas realizações? Sua equipe pode melhorar nessa área? Discuta a conexão entre os grandes líderes da Bíblia e suas equipes, como eles trabalharam em conjunto para cumprir metas e objetivos. O que tende a acontecer quando pessoas são isoladas em sua vida, até mesmo em seu trabalho para Deus? Como o Novo Testamento usa o simbolismo atlético para descrever a vida e o ministério cristão? Quais são esses paralelos? Reveja as 5 citações dignas de lembrança. Qual delas fala mais a você? E de que maneira ela o impacta especificamente? Capítulo 3. Campeões, mantenha a compostura. Nunca tenha pressa. Faça tudo com tranquilidade e espírito calmo. Não perca sua paz interior por qualquer coisa, ainda que seu mundo interior pareça estar revirado. São Francisco de Sales. O que é compostura? Ela é definida como um estado de ânimo sereno, autocontrolado, calma, tranquilidade. Uma pessoa composta não é agitada, ao contrário, é tranquila, serena, imperturbável e inabalável. Em termos simples, compostura é manter a calma ainda que esteja sob pressão.
A compostura traz grandes benefícios, não apenas no campo dos esportes, mas também em todas as áreas da vida. Rodolfo Giuliani, ex-prefeito de Nova York, mencionou: "Meu pai costumava dizer-me, sempre que você estiver em um aperto, sempre que você se vir em uma crise ou emergência, torne-se a pessoa mais calma do recinto e você conseguirá descobrir o caminho para sair da situação." Compostura no campo de beisebol. Quando tentava promover o primeiro jogador de beisebol afro-americano, as divisões principais, o executivo de beisebol, Branch Hickey, sabia que aquilo causaria uma grande turbulência devido às mentalidades racistas. Ele percebia que o atleta que derrubasse a barreira racial não só teria de apresentar excelentes habilidades, mas também teria de ter grande resistência mental e disciplina. Hickey disse a Jack: "Estou procurando um jogador com coragem suficiente para não revidar." Hickey percebeu que fãs e jogadores oponentes teriam Robinson como o alvo e o perseguiriam injustamente, e que Robinson necessitaria de uma grande profundidade de caráter para manter-se focado e não deixar o assédio chegar até ele. Se os oponentes conseguissem distraí-lo, diminuiriam seu desempenho em campo. Hickey compreendeu o princípio articulado por Winston Churchill: "Você nunca chegará ao seu destino se parar e atirar pedras em cada cão que latir." Compostura no campo do futebol. Em minhas viagens internacionais, fiquei surpreso com o nível de intensidade e empolgação que acompanha a Copa do Mundo. Realizado a cada 4 anos, é o maior e mais assistido evento esportivo do mundo. Times de futebol representados, 32 nações competem para serem chamados de o melhor do mundo. Em certa final da Copa do Mundo, 2 times europeus estavam competindo no jogo decisivo que terminou empatado em 1-1. Na prorrogação, um jogador xingou o melhor jogador do outro time e insultou sua irmã. O destinatário da farpa verbal perdeu a calma, deu uma cabeçada no adversário em retaliação e foi expulso do jogo. Com seu melhor jogador expulso, o time ficou em desvantagem e acabou perdendo o jogo. É possível ser um jogador excepcionalmente talentoso, mas se não conseguir manter a compostura e permanecer focado em jogar, estará mais inclinado a cometer erros mentais. Será mais vulnerável à explosão e poderá minar o sucesso do time todo. É por isso que Oliver Wendell disse: "Tenha a coragem de agir em vez de reagir." Compostura na quadra de basquete. O grande Walt Frazier, da NBA, Liga Norte-Americana de Basquete, disse: "Minha definição de disciplina é um jogador colocar seu time em primeiro lugar e jogar de maneira controlada em todas as ocasiões." E ele deu um grande exemplo disso. Certa vez, Bill Cheney, dos Baltimore Bullets, me deu acidentalmente um soco na nuca. Ele estava tentando pegar Bradley, mas errou e me deu um soco na nuca. Acertou, e por algum motivo o árbitro marcou a falta como sendo minha. Eu não gritei com o árbitro ou retaliei dando um soco em Charlie. Eu sabia que o que ele fez não foi intencional. Mesmo que ele tivesse me dado um soco de propósito, eu não teria ido atrás dele. Nunca me envolvi em qualquer confusão em quadra. Por que eu deveria fazê-lo? Não agirei como um louco porque alguém fez algo comigo. Quando um jogador mantém um comportamento calmo na quadra, fica mais nítida sua capacidade de brilhar. A melhor resposta às táticas físicas ou psicológicas de um jogador adversário é manter a calma e revidar com força a força do seu jogo, não com os punhos. Fiz isso com Tiner e marquei
8 cestas seguidas. Compostura na vida do cristão. Espiritual e biblicamente falando, quão importante é a compostura na vida de um cristão, na vida de uma equipe ministerial. Alguns grandes homens de Deus perderam a calma. Esses momentos de fraqueza não foram seus melhores momentos. Moisés perdeu a calma, feriu a rocha e perdeu o privilégio de entrar na terra prometida. Números capítulo 20, versos 7 a 12. Salmos 106, versos 32 e 33. Elias perdeu a calma, entrou em pânico e fugiu com medo diante da ameaça de Jezabel. 1 Reis, capítulo 19, do verso 1 ao 3. Jonas perdeu a calma, irou-se, expressou o desejo de morrer e ficou amuado quando Deus perdoou os ninivitas. Jonas 4, do verso 1 ao 3. Pedro perdeu a calma e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote no jardim do Getsêmani. João 18, 10. Tiago e João perderam a calma e quiseram invocar fogo sobre uma cidade. Lucas 9, versos 51 a 56. Paulo perdeu a calma e chamou ao sumo sacerdote de parede branqueada. Atos 23, do 1 ao 5. Evódia e Sintique perderam a calma e se desentenderam, ameaçando a unidade da igreja. Filipenses 4, do verso 2 ao 3. Pedro não somente perdeu a calma no jardim, mas também tinha um histórico de impulsividade. Frequentemente, ele era muito rápido em deixar escapar seus pensamentos ou opiniões, sem ter um filtro. Por exemplo, quando Jesus explicou que seu futuro envolvia a crucificação, Pedro o chamou à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: "Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá." Mateus 16, 22. Faz parte do agir com compostura saber quando manter a boca fechada. Você não deve expressar todo o pensamento que vem à sua mente. Conte até 10, respire fundo, pense antes de falar. Às vezes, é melhor manter suas ideias para si mesmo. Se você já tem problema para manter a compostura, é bom saber que Deus ajudou e usou poderosamente pessoas que tiveram esse mesmo tipo de problema. Mas é importante permitirmos que Ele nos amadureça e desenvolva nessa área. Na realidade, crescer em compostura é essencialmente sinônimo de crescer no fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. Isso é o que acontece quando submetemos nossa vontade e nosso temperamento ao poder transformador do Espírito e da Palavra de Deus. Quando as pessoas perdem a compostura, seu foco é interrompido. Elas perdem a linha e reagem carnalmente a fatores externos. A compostura existe quando seu propósito e suas prioridades são para você maiores do que as pressões e os problemas. A compostura mantém você constante, comportado e nos trilhos. Pessoas que mantêm a compostura não se alteram porque veem que a grandeza daquilo que são chamadas a fazer é maior do que a pequenez de tudo que as prejudicaria e distrairia do cumprimento de seu elevado propósito. Em meu livro Qualificados, compartilhei a seguinte advertência: não permita que uma pessoa com um comportamento inadequado o arraste para o nível dela. Aqui estão algumas coisas importantes a lembrar. Não deixe o problema de outra pessoa tornar-se o seu problema. Não deixe a carnalidade de outra pessoa despertar sua carnalidade. Não deixe o pecado de outra pessoa levá-lo a pecar. Não viva reagindo ao problema carnal de alguém. Viva reagindo ao poder do amor de Deus. Nada de drama. Quando os membros de uma equipe estão compromissados com manter a compostura, a equipe tem mais probabilidade de evitar dramas. O que costuma estar presente em uma atmosfera de drama elevado? Exagero, tempestade em copo d'água, imaturidade, mesquinhez e contenda, lamentação, amoação e autocomiseração,
birras e comportamentos agressivo-passivo, fofoca e boataria, pessoas facilmente ofendidas e reacionárias, temperamentos explosivos e emoções descontroladas, desrespeito pelos outros, indivíduos que acusam sem fundamento, falas imprudentes, falta de autocontrole, egocentrismo. Trabalhar juntos sem excesso de emoções não significa que os membros da equipe escondem seus sentimentos ou nunca compartilham frustrações. Na realidade, uma comunicação aberta, honesta, respeitosa e madura que identifica e resolve conflitos é fundamental para impedir a pressão de acumular mágoas e causar uma explosão. Equipes saudáveis se responsabilizam mutuamente e não têm medo de falar a verdade em amor. Efésios 4:15. Quando os membros da equipe se submeteram verdadeiramente um ao outro e ao bem da equipe, o princípio, o ferro com ferro se afia. Provérbios 27, verso 17. Entra em cena e pode haver algumas faíscas saudáveis sem correr um drama desnecessário. Em equipes saudáveis, os membros falam um com o outro, com os outros, não um dos outros. Manter o drama em nível mínimo também não significa que a equipe não consegue reconhecer ou apoiar um membro que está passando por adversidade. Ao contrário, bons membros de equipe se importam profundamente uns com os outros e realmente levam as cargas uns dos outros e assim cumprem a lei de Cristo. Gálatas 6, verso 2. De fato, Jesus disse aos seus discípulos: vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Lucas 22, verso 28. Equipes não são compostas por robôs desvinculados e sem emoções. Ao contrário, os membros de uma equipe se encorajam e apoiam ao longo dos desafios da vida. Compostura e qualificações para a liderança. Em 1 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 7, Paulo elenca várias qualificações para os bispos, aqueles que exercem liderança espiritual. A qualidade dessas características que está relacionada à compostura é surpreendente. Consideremos apenas algumas dessas qualidades. Irrepreensível. Refere-se a uma pessoa virtuosa, um homem de bom caráter. Nada há na vida deste homem que seria motivo para qualquer acusação legítima contra ele. Nada que faria com que outros tropeçassem ou trouxessem qualquer tipo de reprovação sobre Cristo ou a igreja. Alguém que está sempre perdendo o controle e a compostura dificilmente seria conhecido como irrepreensível. Temperante. Esse termo deriva de uma palavra que significa sóbrio ou calmo no julgamento. Uma pessoa temperante e bem equilibrada tem autocontrole e não é dada a impulsividade ou excessos. Essa pessoa é também objetiva e atenciosa e não age com precipitação. Sóbrio. Esse traço descreve uma pessoa que está no controle de si mesma, não dada à ira, à ambição pessoal ou a paixões. Ela deve ser sensata e ter controle de sua vida. Além disso, o termo sugere que ela conhece o valor das coisas e não vulgariza o ministério ou a mensagem do evangelho por comportamentos tolos. Uma pessoa sóbria é séria, firme e estável. Modesto. A pessoa que se caracteriza pela modéstia terá uma vida bem ordenada e será dignificada. Ela não será dada a excessos, desordens, descuido ou preguiça. Não violento. Essa pessoa não se ira facilmente. Não é controlada pelas emoções, nem inclinada a agir com raiva. Um líder espiritual não deve ser contencioso. Cordato. Uma pessoa cordata é bondosa, razoável, justa e tem consideração pelas outras. Ela é também moderada e paciente com as pessoas. Inimigo de contendas. Essas pessoas não são valentonas. Elas não procuram motivos para brigar.
Uma pessoa briguenta gosta de argumentar e procurar um estupim para a briga. Tem um bom testemunho das outras pessoas. O caráter e a integridade desse líder são tais que ele é amplamente respeitado na comunidade. Sua reputação é solidamente positiva. Embora você não desejar ser um bispo ou atuar no ministério em tempo integral, todos nós somos chamados a ser líderes espirituais, seja no lar, no trabalho ou na comunidade. E os itens elencados em 1 Timóteo, capítulo 3, devem ser evidentes em todos nós ao amadurecermos em Cristo. Jesus e a compostura. Quem é o maior exemplo de compostura? Jesus, o campeão. Diante de mentiras, ataques cruéis e até mesmo da crucificação, ele manteve a compostura como nenhum outro. Ele não foi movido por perseguição, pressão ou dor, porque sua vida foi consumida por um propósito. Sua face tornada como uma pedra para fazer a vontade do Pai. Isaías havia profetizado até mesmo o foco e o autocontrole de Jesus. O Senhor Deus me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde, não me retraí. Ofereci as costas aos que me feriam e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam, porque o Senhor Deus me ajudou, pelo que não me senti envergonhado. Por isso fiz o meu rosto como um seixo e sei que não serei envergonhado. Isaías capítulo 50, versos 5 ao 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Em vez de reagir ao ódio dos que o crucificaram, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Jesus era disciplinado e reagia consistentemente por amor divino. Ele não reagia descontroladamente aos problemas carnais dos outros. Compostura não significa que uma pessoa é um robô. Jesus tinha compostura e ainda assim experimentou todo tipo de emoção humana. Ele se regozijou, se afligiu e até experimentou raiva. Jesus não perdeu a compostura quando expulsou os cambistas do templo. Ele estava no controle de sua ira. Sua ira não o estava controlando. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Efésios 4, 26. Tenha também em mente que a compostura não é o mesmo que passividade. A compostura ocorre quando uma pessoa é tão consumida por um propósito que a motiva, que não se permite ser governada por irritações, frustrações e ofensas. Os membros de uma equipe que mantém a calma sob pressão, que mantém a compostura, são capazes de permanecer focados e sem se desviar pelas distrações que prejudicarão seu desempenho e reduzirão sua contribuição ao trabalho conjunto da equipe. Uma oração de equipe referente à compostura. Pai, obrigado por nos ajudar a crescer em compostura e estabilidade. Enquanto te servimos e trabalhamos uns com os outros, eu te peço para nos ajudar a nos manter focados nas coisas que realmente importam para ti. Rendemos a ti qualquer tendência carnal ao drama ou ao exagero e determinamos diante de ti que não viveremos em um estado agitado e inquieto. Ajuda-nos a caminhar em paz e a expressar a paz uns aos outros. Obrigado pelo fruto do Espírito crescendo em nossa vida. E obrigado por nos ajudar a não nos distrairmos com coisas insignificantes, mas nos aplicarmos firmemente à obra do teu reino. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Citações dignas de lembrança. Aqueles que alcançam os maiores resultados são os que nunca se empolgam ou perdem o autocontrole, mas são sempre calmos, serenos, pacientes e educados. Booker T. Washington.
Se você não consegue manter a cabeça no lugar quando todos os demais estão perdendo a deles e dizendo que a culpa é sua, você é dono da terra e de tudo que há nela. Rudyard Kipling. Nunca houve e não pode haver uma boa vida sem autocontrole. Leon Tolstói. Liderança é uma questão de fazer as pessoas olharem para você e adquirirem confiança ao verem como você reage. Se você está no controle, elas estão no controle. Tom Landry. Toda a minha vida treinei para não ser distraído por distrações. Nick Valenda. Perguntas para reflexão e debate. Identifique alguém que você conhece que mantenha a compostura. Descreva como você viu a compostura operar na vida dessa pessoa e os benefícios que ela produz. Indique o momento em que você foi tentado a perder a compostura, mas não fez. Como isso beneficiou você? Identifique o momento em que você perdeu a compostura. Isso criou problemas? Como você se recuperou? Quais são algumas maneiras práticas em que uma equipe com compostura atua? O que acontece quando a compostura faz parte da cultura da equipe? Com que se parece uma equipe e o que acontece quando a compostura está ausente da cultura da equipe? De que maneira você e sua equipe podem crescer na área de manter a compostura? Como isso traria aprimoramento ao trabalho que todos vocês estão fazendo? Reveja as 5 citações dignas de lembrança. Qual delas fala mais a você e de que maneira ela o impacta especificamente? Exercício em grupo. Além da compostura. Para começar a falar das características dos times campeões, escolhi a palavra compostura, que começa com C, de campeão. Há, porém, outras palavras que começam com a letra C, que tem a ver com bom desempenho no trabalho de equipe e em campeonatos. Como você está e como sua equipe está em relação ao seguinte: comprometimento. Os membros da equipe são compromissados com a visão e a missão. Competência. Os membros da equipe estão operando habilmente e procurando aumentar seus níveis de habilidade. Correlação. Há uma boa correlação entre eles. Em outras palavras, há uma boa química na equipe. Caso não haja, o que pode ser feito para aprimorá-la? Comunicação. Os membros da equipe estão se comunicando bem uns com os outros? Discuta sobre essas áreas e faça uma avaliação com os outros membros da equipe. Reconheça e afirme as áreas em que a equipe está indo bem. Também discuta sobre o que pode ser feito para fortalecer qualquer área que necessite de aprimoramento. Concluímos aqui o capítulo 3. Capítulo 4. Campeões abraçam a humildade. Há pessoas com muito mais talento do que eu que foram eliminadas da liga por não serem capazes de deixar o ego de lado para cumprir um papel. Canter Hubs. Em um jogo vital, uma famosa equipe de basquete estava perdendo por 1 ponto a alguns segundos do fim da partida. O treinador pediu tempo e projetou uma jogada. Eles fariam um arremesso final e o treinador sabia que o outro time estaria esperando que fosse feito pelo seu melhor jogador. Então, ele o designou para ser um chamariz. Alguém fingiria passar a bola para ele, permitindo que outro jogador do time ficasse livre para encestar. Quando o melhor jogador percebeu que não iria fazer o arremesso decisivo, sentou-se no banco e se recusou a jogar naqueles críticos segundos finais. O outro jogador fez o arremesso que resultou em vitória para o time. Entretanto, o time perdeu em jogos posteriores. Muitas pessoas culparam as atitudes e ações do melhor jogador pelo declínio do moral e do desempenho do time.
O orgulho leva as pessoas a se exaltarem acima das outras, a não estarem dispostas a se adaptar ou ajustar e a serem rígidas e inflexíveis. A humildade, por outro lado, leva as pessoas a buscarem o bem da equipe como um todo, se alegrarem nas realizações dos colegas e fazerem o que for preciso para contribuir para o sucesso da equipe, independentemente de terem um papel de líder ou de coadjuvante. A humildade permite que um jogador veja que o objetivo é mais importante do que o papel e que o nós é mais importante do que o eu. Jesus é o modelo máximo de jogador em equipe. Sua humildade e consequente a obediência são retratadas lindamente no livro de Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens. Aliás, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao 11. A versão A Mensagem da Bíblia traduz parte dessa passagem como: quando sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente. Em outras palavras, Jesus se humilhou. Essas são algumas das palavras mais poderosas já ditas. Se Jesus não tivesse feito isso, se ele não tivesse humildemente abraçado o papel de servo, o plano de Deus para salvar a humanidade poderia ter nunca se concretizado. Jesus não se queixou de que sua missão exigia que ele caminhasse obediente por estradas poeirentas e trabalhasse dentro de um arcabouço humano que envolvia fome, sede, cansaço e finalmente morte. Somos chamados a seguir o mesmo exemplo de humildade que Jesus demonstrou. O trabalho em equipe que ele demonstrou dentro do trabalho de sua equipe, a Trindade. A humildade não é uma pretensão, não é uma atitude superficial e autodepreciativa que é meramente um truque para parecer humilde. Como disse Fred Smith, a humilhação não é negar o poder que você tem, é perceber que o poder não vem de você, mas sim por intermédio de você. A verdadeira humildade reconhece Deus como a fonte de todas as bênçãos e forças na vida de alguém, e esse reconhecimento produz uma vida submissa, rendida e obediente. Gary Ingrid escreveu: perto do fim do século XIX, um grande grupo de pastores europeus chegou a uma das conferências bíblicas de D.L. Moody em Massachusetts. Seguindo o costume europeu da época, cada convidado colocou os sapatos do lado de fora do quarto para serem limpos pelos camareiros da noite. Mas é claro que eles estavam nos Estados Unidos e ali não haviam camareiras. Andando pelos corredores do alojamento naquela noite, Moody viu os sapatos e se determinou a não constranger seus irmãos. Ele mencionou a necessidade para alguns alunos do ministério que estavam ali, mas só encontrou silêncio ou desculpas religiosas. Moody retornou ao alojamento, recolheu os sapatos e, sozinho em seu quarto, o único evangelista famoso do mundo começou a limpar e polir os sapatos. Somente a chegada inesperada de um amigo no meio do trabalho revelou o segredo. Quando os visitantes estrangeiros abriram suas portas na manhã seguinte, os sapatos haviam sido polidos.
Eles nunca souberam por quem Moody, nunca souberam por quem. Moody não contou a ninguém, mas seu amigo contou a algumas pessoas e ao longo do restante da conferência, diferentes homens se voluntariaram para fazer brilhar os sapatos em segredo. Talvez esse episódio seja uma visão vital acerca do motivo pelo qual Deus usou D.L. Moody como usou. Ele era um homem com o coração de servo, e essa era a base de sua verdadeira grandeza. Um campeão humilde é altruísta. Um jogador com verdadeira humildade não se autopromove. Em vez disso, ele assumirá qualquer papel que seja necessário para ajudar o time a vencer. O grande Bill, da NBA, Liga Norte-Americana de Basquete, disse: a melhor coisa que as pessoas já disseram a meu respeito como jogador de basquete foi que eu tornei melhores os jogadores ao redor de mim. Para mim, não há maior elogio. Essa é uma atitude revigorante. Jesus falou acerca do Pai dizendo: eu faço sempre o que lhe agrada. João 8:29. Também lemos que Cristo não se agradou a si mesmo. Romanos 15:3. Jesus nos ensinou que sua missão era ser um servo pelo benefício dos outros e também que devemos seguir seus passos. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Mateus capítulo 20, do verso 26 ao 28. Na última ceia, os discípulos começaram uma de suas discussões comuns acerca de qual deles era o maior. Vê Lucas capítulo 22, verso 24. Em meio às disputas egocêntricas, Jesus fez algo notável. Ele pegou uma bacia e uma toalha e lavou os pés de todos eles. Ele fez o trabalho de um servo. Depois disso, exortou-os: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. João 13, do verso 13 ao 17. Pedro era um dos presentes à mesa naquela noite, um daqueles cujos pés foram lavados por Jesus, e posteriormente escreveu: sede submissos no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda humildade, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 5 ao 6. O altruísmo pode ser o padrão do reino, mas não é necessariamente comum, mesmo entre cristãos. Quando Paulo estava descrevendo a singularidade de Timóteo, uma das características que mais se destacava no jovem discípulo era o fato de, ao contrário de outros, ele não buscar o que lhe era próprio. Filipenses 2, versículo 21. Considerando isso, fiz uma rápida revisão geral da Bíblia para descobrir o que exatamente as pessoas buscam. Pesquisei na palavra de Deus para completar a afirmação. As pessoas buscam o próprio espaço. Para você pensar e dizer. Essas são algumas das visões da Bíblia. As pessoas buscam a própria glória. Procurar a própria honra não é honra. Provérbios 25, verso 27. As pessoas buscam a própria grandeza. Procuras tua grandezas? Não as procures. Jeremias 45, 5. As pessoas buscam sua própria vontade. Não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. João 5,30. As pessoas buscam a sua própria conveniência. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Romanos 15, verso 1 e 2.
As pessoas buscam seu próprio proveito, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. 1 Coríntios capítulo 10, 33. As pessoas buscam o próprio bem. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o de outrem. 1 Coríntios 10, 24. As pessoas buscam a própria popularidade. Porventura procura agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Gálatas 1:10. As pessoas buscam os próprios interesses. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2:4. Com todas essas advertências, não admira Paulo dizer que o amor não busca os próprios interesses. 1 Coríntios 13:5. E que os líderes de igrejas não devem ser gananciosos. Tito 1:7. A palavra cobiçoso, usada por Paulo nesse versículo, significa quem busca a autossatisfação, ama a si mesmo e é dominado por interesse próprio e não tem consideração pelos outros. Se temos de ser bons jogadores em equipe, nossa humildade deve ser evidente pelo fato de não sermos rigidamente obcecados por nossas preferências pessoais. Ouvi falar de um pastor que havia feito alguns ajustes no período de louvor no culto da igreja. Ele havia acrescentado alguns estilos mais contemporâneos para ajudar a fortalecer o ministério junto às pessoas mais jovens. Após alguns meses, uma das senhoras mais idosas da igreja se aproximou dele ao fim de um culto, dizendo que queria conversar sobre a música escolhida para o louvor, firmando-se ele esperava ouvir palavras de crítica negativa. Em vez disso, essa bondosa senhora lhe comunicou que ele havia notado a mudança e disse: "Desde que meu neto nasceu, estive orando pela salvação dele. Eu trago ele à igreja comigo periodicamente, mas geralmente ele não demonstra muito interesse. Entretanto, desde que você introduziu essas canções mais novas, ele tem estado muito mais disposto a vir à igreja comigo e tem prestado mais atenção. Pessoalmente, não gosto dessa música mais nova. Prefiro as músicas mais antigas a que estou acostumada. Mas se essa música de adoração mais moderna ajudará os jovens como o meu neto a serem salvos, então apoio 100% essas mudanças." A abnegação coloca as necessidades dos outros antes das nossas preferências e é uma importante expressão de humildade. Dizendo isso, em termos de basquete, devemos nos agradar em liderar o time na assistência, tanto quanto nos agradar em liderar o time nos pontos marcados. Um campeão humilde é adaptável. Nada há de errado em ter dons específicos ou um foco distinto, mas há muito a ser dito em favor da flexibilidade. No beisebol, um jogador utilitário é aquele capaz de jogar bem em várias posições. No cricket, esse tipo de jogador é chamado polivalente. Patrick, central aposentado de New York e membro do Sonho dos Times em 1992, estava escrevendo a importância da adaptabilidade quando disse: "Os maiores jogadores se encaixam no time. Eles jogam dentro do estilo do time em vez de pedir ao time para mudar seu estilo. Times que disputam campeonatos estão enraizados em certos valores fundamentais, mas se ajustam em determinadas áreas conforme a necessidade de alcançar seus objetivos." O ex-técnico Scott Bowa, da Liga Norte-Americana de Hóquei, disse: "Descobri que se você quiser vencer nas partidas, é melhor estar pronto para se adaptar." Meu amigo Kemp jogava na defesa avançada da equipe de futebol americano do South Carolina Gamecocks. Seu time estava empolgado com a oportunidade de jogar contra a Universidade de Notre Dame devido à tradição e história dos times irlandeses. Em uma tentativa de passe, Kemp se viu a alguns metros atrás do quarterback, que estava sendo agarrado por um defensor do Notre Dame. Imediatamente, antes de ir ao chão, o quarterback olhou para trás, viu Kemp e lançou a bola para ele. Lembre-se de que Kemp era
era da defesa avançada, não um corredor. Não era sua função correr com a bola, mas Kemp a pegou e disparou. Na única condução de bola da época da universidade, Kemp correu 10 jardas para chegar à linha paralela do gol e depois avançou com a bola mais 7 jardas antes de ser agarrado. Ele faz piada acerca de encerrar a carreira universitária com o maior recorde de ataque do time, uma média de 7 jardas por condução de bola. A questão é que ele teve de ser flexível. Ele não disse: correr com a bola não é minha responsabilidade, não está na descrição da minha função. Não, Kemp fez o que a situação exigia e conquistou uma importante marca em benefício do seu time. Quando pôs em ação seu plano para salvar a humanidade, Deus demonstrou o maior exemplo de adaptabilidade que o mundo já viu. A encarnação na qual Deus se tornou homem. Felizmente, Jesus não protestou dizendo: nunca fizemos isso dessa marca. O apóstolo Paulo é outro jogador de que a equipe que demonstrou adaptabilidade em sua abordagem do ministério. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeus, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. 1 Coríntios capítulo 9, do 19 ao 23. Paulo não comprometeu sua integridade, mas ajustou sua abordagem para alcançar seus ouvintes. Você pode ter um ministério específico, mas seu método poderão necessitar mudar em diversos momentos à medida que você se adapta a uma situação específica. A humildade nos leva a nos ajustarmos, nos adaptarmos e sermos flexíveis dentro dos limites da ética e da moral. Devemos fazer o que for preciso para ser tão eficazes quanto possível com os recursos que temos e as pessoas com quem trabalhamos. Uma das chaves para permanecer adaptável é evitar ter uma atitude de sabe-tudo. As pessoas orgulhosas são frequentemente muito inflexíveis. Certa vez o autor Eric Rolfe disse: em tempos de mudança, os que aprendem herdarão a terra, enquanto os que já sabem tudo se encontrarão bem equipados para lidar com um mundo que não existe mais. Parte da capacidade de adaptação é ser capaz de lidar de maneira construtiva com mudanças e transições. Todos nós queremos fazer parte de uma equipe onde estamos confortáveis com todos os outros membros, mas as equipes mudam. Pessoas vêm e vão. Se você for adaptável, não só permanecerá firme durante o período de transição, mas também se disponibilizará para fazer o que for necessário quando as coisas estiverem mudando na equipe. Um campeão humilde é gerenciável. Um jogador humilde é flexível, gerenciável e corrigível. Babe Ruth, um dos maiores marcadores de home runs de todos os tempos, disse: não tenha medo de pedir conselho. Sempre há algo novo a ser aprendido. A capacidade de administrar situações tem a ver com a capacidade de alguém receber e seguir instruções, seguir orientações e até mesmo receber correção e fazer os ajustes necessários. Ser gerenciável está especificamente ligado a uma disposição para cooperar com as pessoas revestidas de autoridade. Vários anos atrás, minha mulher Lisa e eu visitamos a casa de John Wesley em Londres. Estavam à mostra ali as regras de um assistente de Wesley escritas em 1744. Um dos 12 pontos era:
atue em todas as coisas, não segundo a sua própria vontade, mas como um filho no Evangelho. Como tal, é sua parte empregar seu tempo de maneira como orientamos, parcialmente visitando o rebanho da casa em casa, particularmente os enfermos, parcialmente dedicando-se à leitura, à meditação e à oração como aconselhamento periodicamente. Acima de tudo, se você trabalha conosco na vinha do Senhor, é necessário que você faça essa parte do trabalho que orientamos nos momentos e lugares que julgamos mais importantes para a glória dele. Wesley buscava pessoas que seguissem instruções. Isso parece simples, mas muitas pessoas não têm a humildade necessária para serem verdadeiramente controláveis. Certa vez, um pastor me contou acerca de um líder de sua igreja que ele teve de dispensar daquela posição. O pastor havia pedido uma simples lista referente à área de responsabilidade atribuída ao líder, mas o líder nunca entregou. Quando perguntado, o líder dizia ao pastor: "Estou orando a respeito." Um ano mais tarde, após vários pedidos, o pastor sentiu não ter outra escolha a não ser dispensar aquele líder. Outro líder foi dizer ao pastor que ele havia tomado a decisão certa. O outro líder disse: "Pastor, você não tinha escolha. A pessoa que você dispensou me disse pessoalmente: não darei ao pastor essa lista se o Senhor não me disser para fazê-lo." Uma atitude assim, desafiadora, é totalmente equivocada e terrivelmente destruidora do espírito de equipe. Afirmar ser submisso à autoridade divina, enquanto se rebela contra a autoridade natural delegada, é tanto uma atitude soberba quanto ignorante. Hebreus 13:17 diz: "Obedecei a vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo." Embora haja momentos de falar e permanecer firmes, por exemplo, quando um líder é claramente amoral ou está lhe pedindo para fazer algo antiético, a Bíblia é clara acerca do assunto. Não podemos afirmar ser humildes e dóceis se continuamente exigimos fazer as coisas à nossa maneira e nos recusamos a seguir a liderança estabelecida, seja em nosso trabalho ou em nosso ministério. Aprender a andar em humildade nos beneficiará pessoalmente e nos ajudará a sermos o tipo de jogador campeão dentro da equipe. Uma oração de equipe referente à humildade. Pai, desejamos com todo o nosso coração ter a mesma atitude de humildade que Jesus tinha. Ele não se apegou a seus privilégios, mas assumiu o papel de servo e viveu obedientemente. Nós queremos ser como Jesus. Reconhecemos que todo dom e habilidade que temos vem de ti e que somos meramente mordomos, não proprietários desses dons. Oramos para que tudo que temos e tudo que somos seja usado para a tua glória. Pedimos que tu nos ajudes a ser altruístas, adaptáveis e administráveis, para que possamos trabalhar em cooperação e respeito uns com os outros. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Citações dignas de lembrança. Aquele que se apaixonou por si mesmo não terá rivais. Benjamin Franklin. O machado não pode se gabar das árvores que derrubou. Ele nada poderia fazer sem um lenhador. Este o fez, o afiou e usou. Samuel Brengling. É impossível haver progresso sem mudança. E quem é incapaz de mudar seu pensamento é incapaz de mudar qualquer coisa. George Bernard. Muitos de nós estão dispostos a fazer grandes coisas pelo Senhor, mas poucos de nós estão dispostos a fazer pequenas coisas. D.L. Moody. Bem, penso que nos esforçamos muito para não sermos excessivamente confiantes, porque quando nos tornamos excessivamente confiantes, é aí que algo nos abocanha e nos morde. Neil Armstrong. Perguntas para reflexão e debate. Identifique alguém que você conhece que demonstra humildade. Descreva como você viu a humildade operar na vida dessa pessoa e os benefícios que ela produziu.
Identifique o momento em que você agiu com humildade e a demonstrou. Quais foram os benefícios? Identifique o momento em que você não agiu com humildade. Isso criou problemas? Como você se recuperou? Quais são algumas maneiras práticas de atuação de uma equipe humilde? O que acontece quando a humildade faz parte da cultura da equipe? Com que se parece uma equipe e o que acontece quando a humildade está ausente da cultura da equipe? De que maneiras você e sua equipe podem crescer na área de demonstrar humildade? Como isso aprimoraria o trabalho que todos vocês estão fazendo? Reveja as 5 citações dignas de lembrança, qual delas fala mais a você e de que maneira ela o impacta especificamente. Exercício em grupo, além da humildade. Como segunda característica dos campeões, escolhi humildade. Há, porém, outras palavras que têm a ver com o bom desempenho em trabalho de equipe e em campeonatos. Como você está e como está sua equipe com relação ao seguinte: honestidade. Os membros da equipe falam a verdade em amor uns aos outros. Honram. Os membros da equipe honram, valorizam e estimam uns aos outros. Expectativa. Os membros da equipe têm uma expectativa confiante quanto ao futuro. Esforço. Os membros da equipe estão se esforçando ao máximo. Discuta sobre essas áreas e faça uma avaliação com outros membros da equipe. Reconheça e afirme as áreas em que a equipe está indo bem. Também discuta sobre o que pode ser feito para fortalecer qualquer área que necessite de aprimoramento. E aqui concluímos o capítulo 4.